Olá, crocheteiras e crocheteiros. Meus amores, hoje nós vamos fazer essa saia que tá aqui, que eu tô deixando a foto para vocês. Eu vou fazer o passo a passo com vocês, lembrando que eu estou usando uma agulha 2,5 para poder fazer minha saia. Ju, mas eu posso usar 2, posso dar 3, posso dar 3,5. Gente, fica à vontade, a melhor que fique pro seu ponto, ok? Vou usar linha Raíza. Gente, isso aqui é o que sobrou. Olha só, sobrou não, porque faltou um pedacinho de eu fazer a minha saia. Então, eu vou deixar bem claro aí pra vocês que a gente vai gastar 6 cones de linha pra fazer o tamanho da minha saia, tá? Se vocês fizerem a mesma quantidade de pontos, tudo certinho, ficar do mesmo tamanho que a minha, vocês vão gastar 6 cones. Isso aqui não sobrou. Vai faltar pra fazer o biquinho ainda. Então, eu só deixei esse pedacinho pra vocês verem a cor, que cor linda. E deixa eu pegar aqui o número dela que eu guardei, ó. Verde Malvan a 0,36, tá? Tex dessa linha é a 288, é a Raíza Artesanato Toque de Seda, a gente chama de Raíza grossa, tá? Se você quiser comprar a linha Raíza, é www.raiza.com.br. Se você usar o meu cupom JUTASSE, você tem 10% de desconto lá no site, fora sempre as promoções que tem lá, ok? Então, se for comprar, compra 6 cones, você pode comprar um pack de 5 mais 1 ou comprar 2 packs, porque eu vou fazer uma blusa, se Deus quiser, depois, assim que chegar as minhas outras linhas, porque como eu só tinha 5, né, gente? Então, vamos combinar aqui que deu problema. Vou usar o quê? Fita métrica, tesoura, isqueiro pra gente queimar sempre as pontas pra fazer acabamento. E eu sempre gosto de usar uma agulhinha, não é agulha de tapeceira, é agulha comum, só que mais grossinha, pra poder fazer também os meus acabamentos, ok? É só isso. Então, eu acho que eu já falei tudo que eu preciso usar e a gente pode ir pro passo a passo. Vambora! Bom, gente, pra gente começar, nós vamos fazer a quantidade de correntinhas necessária para o nosso quadril. Se vocês quiserem contar a quantidade de correntinhas, vocês podem contar. Eu aqui vou fazer o tamanho do meu quadril, mais ou menos, sobrando alguma coisa. Porque o nosso motivo, ele é múltiplos de 5. Porém, se você não quiser contar, eu vou mostrar aqui um jeitinho que a gente pode fazer, que também dá super certo e a gente não precisa ficar contando correntinhas e às vezes se perdendo, voltando, contando de novo. Então, para não contar, façam aí o tamanho do seu quadril um pouco mais largo, tá? Sobrando um pouco aí de correntinhas, mais uns 3 centímetros a mais. 4, 5. Não tem problema ficar um pouco maior do que o seu quadril, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazendo aí. Eu vou fazer aqui, você vai fazendo aí, tá bom? Bom, feito aqui as minhas correntinhas, ó, fiz um monte de correntinhas aqui, nem contei não, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou contar daqui, ó, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto, no mesmo ponto, mais um ponto alto, no mesmo ponto, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e no mesmo ponto eu vou fazer mais 3 pontos altos, ó, assim. Desse jeitinho assim. Vou contar aqui 1, 2, 3 pontos e vou fazer um ponto baixo, ficando assim o nosso lequinho. Laçada na agulha, eu vou contar 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e vou fazer aqui de novo 3 pontos altos. Nossa, eu arreganhei a argolinha ali, vocês viram, né, gente? Ó. Desse jeitinho aqui. Aí, na hora que a gente puxa aqui, ele melhora. Vamos lá. 1, 2 e no terceiro. Vou pegar 2 alcinhas aqui da correntinha, que aí eu não faz aquilo ali que eu fiz. 1, 2, 3. Ó, vou pegar bem aqui, ó, 2 alcinhas, que aí não vai esticar muito a correntinha. E vou fazer aqui meu leque. Gente, então, nós vamos fazer esse leque aqui por toda a volta aí do seu cordão de correntinhas que você fez, tá? Chegando lá do outro lado,
eu volto aqui, ó, 1, 2, 3. Vou de novo aqui e vou pegar e fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, isso aqui, esses lequinhos aqui, um seguidinho do outro, até chegar nessa ponta aqui. Vamos ver se vai dar a quantidade certa aqui de pontos. Se não der, a gente vai desmanchar aqui pra conseguir fazer, mas eu explico pra vocês. Então, vai fazendo aí 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos separados aqui, ó, por um ponto baixo. A gente pula 1, 2, faz no terceiro, ok? Faz o de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. Gente, eu e o meu ventilador ligado, né? Pelo amor de Deus, tá um calor danado. Olha só, eu medi aqui na minha cintura, na minha cintura não, no meu quadril, isso aqui é excesso. Então, a gente não vai mexer nisso aqui. Isso aqui eu vou cortar. Vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Mediu, deu certo na cintura de vocês? Vou cortar mais ou menos aqui. E aqui a gente desfaz, ó. Dá pra você desfazendo aqui, ó. Não dá pra puxar, tá, gente? Porque ela tá ao contrário. Ó, então você tem que ir desfazendo aqui, ó. Eu vou desfazer aqui até dar 2 correntinhas de espaço, que é 1, 2, na terceira a gente prende, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vou tirar. Podia ter cortado um pouquinho mais pra perto, mas tá bom. Cortei aqui, ó. 1, 2 e aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, fechei aqui, ó. Eu tirei do negócio. Fechei muito, peraí. Tá aqui. Agora, a gente vai puxar o nosso cordão sem virar ele, deixar ele retinho. Assim. Nossa, é um cordão, né, gente? Vamos combinar que é um cordão, né? Ó. Pronto. Cheguei aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou fechar aqui, ó. Lembra que a gente fez um ponto baixo no início? E vou fechar aqui com baixíssimo. Fechei com baixíssimo. E aqui, gente, ó, nós vamos pegar aqui, ó, no nosso ponto aqui, ó, na nossa correntinha. Vamos pegar na correntinha aqui. Pegar 2 fios que é melhor, ó. Peguei 2 fios da correntinha. Aí, eu vou vir com esse ponto aqui. Vou trazer para cá. Eita. Trouxe ele pra cá. E vou fazer aqui um ponto. E puxei. Tá? E ficou assim, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Aqui eu já fiz... Depois que eu fiz o baixíssimo, ó... Eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, que equivalem a um ponto alto alongado. 2 correntinhas de espaço, laçada na agulha, venho aqui dentro do nosso lequinho, desse V do lequinho aqui, e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho aqui, ó, nesse ponto baixo que a gente faz de um leque para o outro, e vou fazer um ponto alto alongado, ó. Tiro 1, depois tiro 2 e depois tiro 2. 2 correntinhas de espaço, laçada na agulha, e vou fazer o quê? Um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho no ponto baixo e vou fazer um ponto alongado. É um ponto alto alongado, gente. Para quem não conhece, o ponto alto alongado é igual um ponto alto, você vem aqui, só que ao invés de você tirar 2, você vai tirar uma primeiro. E depois você vai tirando de 2 em 2. Desse jeitinho aqui, tá? 2 correntinhas de espaço, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Dessa maneira, 2 correntinhas de espaço, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto alongado. 2 correntinhas de espaço, um ponto alto em cima do V. Então, é um ponto alto em cima do V, um ponto alto alongado no ponto baixo, tá? Vou fazer toda a minha volta e já volto. Olha só, chegamos aqui, aí nós vamos contar 1, 2, 3, na 4ª correntinha nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Eita, pronto.
Aqui agora, meus amores, nós vamos fazer o seguinte. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivalem ao ponto alto. Vou fazer aqui dentro do mesmo buraquinho, eu vou fazer mais 2 pontos, mais 2 pontos altos, fazendo o nosso lequinho, ó. Uma correntinha, perdão, e mais 3 pontos altos aqui. Ai, Ju, ele não tá... Eita, tá difícil hoje. Deixa eu levantar essa câmera um pouquinho mais, gente, que eu tô achando que esse telefone tá muito perto da minha mão. Fiz aqui um, vou fazer mais um 2 e vou fazer mais um 3. Ó, aqui por enquanto a gente não prendeu, mas depois eu vou explicar a vocês como que prende. Aqui a gente vai prender, ó, no próximo ponto alto a gente prende. Vou dar laçada na minha agulha, venho no próximo ponto aqui e vou fazer o meu lequinho de novo, ó, desse jeitinho assim. Tá acontecendo comigo que eu tô soltando a linha. Ó, 2 e 3. Fizemos o nosso leque. E aí, o que a gente faz? Prende no próximo ponto. E agora, vocês vão ver que um leque ficou aqui, outro leque ficou aqui, né? E a gente vai continuar fazendo um ponto baixo e agora leque. Aonde tem um ponto alto alongado, nós vamos fazer o leque. E aonde tem um ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Vou aqui dentro, eita, e faço um ponto baixo, ok? Assim. Vou dar toda a minha volta. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer esse fechamento e como que a gente vai fazer pra continuar. Meus amores, é o seguinte, vocês vão ver a diferença aqui do tamanho, né? E da peça, da cor também. O que aconteceu? Eu perdi o pedaço do vídeo que eu fiz pra vocês desse daqui, mas eu fiz aqui novamente. Eu já tinha feito esse pedacinho aqui como teste da saia, né? Então, eu vim aqui e fiz o pedacinho que eu preciso e a gente vai continuar. Então, olha só, a gente tava com essa partezinha aqui solta, não é? Então, a gente vai vir aqui, ó, em cima do ponto alto que a gente faria um ponto baixo, a gente vai fazer aqui um início do ponto baixo, pegar aqui na terceira correntinha, ó, peraí, vamos pegar duas alcinhas para não esticar muito, 2 alcinhas e puxar tudo junto. E aí, a gente fechou, ok? Desse jeitinho aqui que a gente faz esse fechamento. Depois disso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas que equivalem a um ponto alto alongado, 2 correntinhas para dar espaço. Dentro do V, nós vamos fazer um V agora, ó. 1, 2 e mais um ponto alto. O que é isso aqui? É um aumento, tá? Nós estamos fazendo um aumento para a saia começar a abrir. 2 correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto alongado. 2 correntinhas e venho aqui, faço um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas e aí eu vou fazer aqui um ponto alto alongado. Então, essa vai ser a nossa carreira de aumentos nessa saia, ok? Vou dar a minha volta, quando eu chegar aqui, vocês já vão ver a saia verde, tá? Porque foi esse pedacinho que eu perdi, exatamente esse. Então, vocês vão fazer essa partezinha agora com aumentos em cima de cada lequinho, dá a sua volta, e aí eu volto. Chegamos aqui, vamos contar 1, 2, 3, na 4ª correntinha, a gente vai fazer um baixíssimo. Pronto, fizemos aqui, você vai reparar que ela já começa a abrir, tá? Olha só, aqui eu vou caminhar para essa correntinha aqui do centro e vou vir aqui dentro, ó, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas, gente. 20 correntinhas. Vocês estão escutando os vizinhos, tá, gente? Aqui dentro da onde a gente fez aquele ponto baixo, a gente vai fazer mais um ponto baixo, ok? Desse jeitinho aqui. Vou subir 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, gente, nós vamos fazer aqui, ó, naquele Vzinho nosso. Eu tava olhando ali como que a gente ia fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Nesse momento, gente, os vizinhos... Peraí, os vizinhos estão conversando exatamente aqui debaixo da onde eu tô gravando. Olha só. Então, vamos repetir aqui, ó. Nós fizemos os 20. Aqui a gente ficou com 2 pontos baixos. Vocês estão vendo aqui, ó? 2 pontos baixos, não foi? E agora, então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos colocar aqui dentro daquele Vzinho um ponto baixo. E eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, ficando com 2 pontos baixos. Para subir aqui as nossas 20 correntinhas. Vou subir. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui as 20 correntinhas, agora a gente vai pro próximo buraquinho. Tá vendo? A gente vem pro próximo buraquinho, fizemos um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo e vou fazer de novo as nossas 20 correntinhas, ok? Vou fazer aqui e já volto, ó. 1, 2, 3. Fiz aqui as 20 correntinhas, o que a gente vai fazer? Vai pro próximo buraquinho. Ó, venho pro próximo buraquinho, faço um ponto baixo. Sigo fazendo mais um ponto baixo e aí eu vou voltar a fazer as correntinhas. Então, gente, olha só. Nós vamos ficar com essas argolas assim de correntinhas, tá vendo? E todas as vezes no buraquinho, a gente desce com um ponto baixo, faz um ponto baixo do lado, sobe com 20 correntinhas. Faz um ponto baixo, faz um ponto baixo do lado e sobe com 20 correntinhas. Vou fazer isso por toda a volta e volto quando chegar aqui, ok? Bom, gente, ó, já fizemos todas as argolinhas aqui, chegamos aqui na última, tá vendo? Aqui foi onde a gente começou. Fiz aqui, ó, o meu ponto baixo, depois fiz mais um ponto baixo, vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. E vou fazer aqui, deixa eu dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laçadas na agulha. Vamos ver se 8 vai ficar muito. E aí, eu vou vir aqui, ó, naquele ponto baixo que nós fizemos, para começar a subir a correntinha, é aqui que nós vamos prender o nosso fio. Vamos aqui, ó, tiro 2, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver. Se ficou do mesmo tamanho. Não, ficou muito mais alto. Então, peraí. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui. Isso aqui eu tô fazendo por quê, gente? Eu poderia ter visto e falado quanto que era. Mas vamos supor que o seu ponto é diferente, tudo. Você vai fazer a quantidade de ponto, do ponto aí, que seja equivalente ao tamanho da sua correntinha, entendeu? Quanto você vai testar e ver quanto que fica melhor pra você. Eu acho que o 6 vai ficar melhor, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ficou do mesmo tamanho. Então, vamos deixar 6 laçadas, tá? Terminamos aqui. Aqui, o que nós vamos fazer? Perdão, vou fazer uma correntinha. Dentro dessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas. E aí, eu vou pegando as minhas argolinhas aqui, ó. E vou fazer pontos baixos. 1, 2 correntinhas. Pego a argolinha aqui e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou pegar a argola lá e vou fazer um ponto baixo. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Que nós vamos fazer agora. Separados por 2 correntinhas, ó. 1, 2 correntinhas, pego essa argolinha nossa e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pego a argolinha e faço um ponto baixo. Então, gente, nós vamos fazendo isso aqui por toda a carreira. Vou fazendo por toda a volta e já volto.
Olha só, chegamos aqui, vou fazer mais uma correntinha, duas aqui, e vou vir aqui naquele ponto baixo que a gente fez aqui e fechar com baixíssimo. Pronto, essa é a nossa carreira. Agora, a gente vai fazer uma carreira, gente, igualzinha a carreira inicial que nós fizemos. Vou fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo, e no próximo ponto eu vou fazer um leque, ó, assim, opa, um leque assim. Nossa, peraí, gente, que eu coloco do lado ao contrário aqui, a linha, aí vem embaixo do meu braço. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Um leque, ó, 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos de novo. Desse jeitinho. Aí, eu vou vir no meu próximo ponto aqui baixo e fechar com ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo de novo e vou fazer o leque. Agora, é a mesma coisa que a gente fez lá no início, tá? Só que agora, pegando aqui os pontos e fazendo os leques. Eu vou fazer até aqui do outro lado. Pode ser que não dê pra fazer todos os leques completos. Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu só dar a volta e já volto. Bom, gente, ó, chegamos aqui. Se eu vier aqui e fizer aqui meu ponto baixo, aqui vai ficar um lugar muito pequeno para eu fazer o leque. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, dentro dessas correntinhas aqui agora e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer o meu leque aqui mesmo, naquele ponto baixo que tá aqui. Vou fazer ele assim, ó. Ele vai ficar meio agrupadinho ali. 2 e 3. Uma correntinha e fazer de novo aqui o meu leque, ó, desse jeitinho aqui. Então, se acontecer com você a mesma coisa, é assim que você vai fazer. Aí, eu vou vir aqui no meu ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo aqui? O leque, ele ficou um pouquinho mais espremido do que o outro, porém, não fez diferença nenhuma aqui. Porque eu poderia falar com vocês, conta quantas tirinhas tem, se vai dar a quantidade de pontos, mas pra que a gente vai fazer isso? A gente vai ficar contando, além de ter que contar 20 correntinhas toda hora, ficar contando quantas que a gente fez. Então, eu prefiro fazer isso aqui. Não deu a quantidade certinha, você vem aqui, coloca o ponto baixo aqui, vem aqui, faz um lequinho pra poder fechar aqui, ok? E agora, o que nós vamos fazer, gente? É só repetição. Agora, a gente vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 correntinhas para dar espaço de um ponto pro outro. Uma laçada, venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui e vou fazer um ponto alongado. 2 correntinhas, venho aqui e vou fazer um ponto. 2 correntinhas, venho aqui e vou fazer um ponto alongado. A mesma coisa que nós fizemos onde? Aqui no início. É exatamente, eu tô repetindo essa carreira aqui. Vou fazer ela todinha e volto aqui para falar mais uma vez com vocês, pra gente poder deixar bem alinhado aí, tá? Então, vou fazer a minha volta. Agora, é um ponto alto em cima do leque, separados por 2 correntinhas, aí vem o ponto alongado. 2 correntinhas, o ponto alto em cima do leque, ok? Vou dar a volta e já volto. Chegamos aqui, ó. Agora vai dar certinho, a gente não precisa fazer nada. 1, 2 correntinhas. E aí, eu vou vir aqui, 1, 2, 3, na 4ª correntinha, eu vou fechar fazendo um baixíssimo. Agora, como que a gente faz? A mesma coisa que fizemos aqui embaixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer o quê? O meu leque aqui. Ao contrário do outro. Uma correntinha e um leque. Eu tô falando ao contrário porque eu vou fazer aonde ele não tá. Aonde tem o leque, eu vou fazer um ponto baixo. E aonde tem um ponto alto alongado, vai ter um leque, ok? Então, tô repetindo o início da nossa carreira, ok? Tô fazendo aqui os nossos lequinhos igualzinho eu fiz aqui. Vou dar toda a minha volta e já volto. Olha só, chegamos aqui e nós vamos fazer como a gente fez lá no início. Vou colocar a minha agulha aqui, vou fazer a metade de um ponto baixo, vou pegar aqui na correntinha e vou fechar com baixíssimo. Pronto. Fizemos as 2 carreiras, igualzinho nós fizemos aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Aquela nossa carreira de aumentos, porque a gente quer essa saia rodada.
Então, eu vou subir aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 correntinhas para dar espaço do trabalho. Vou vir aqui dentro e vou fazer o quê? Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, fazendo o nosso aumento. Vou fazer 2 correntinhas, laçada na agulha, e vou vir aqui fazer o nosso ponto alto alongado. 2 correntinhas, dentro do nosso lequinho, eu vou fazer o nosso V, separado por 2 correntinhas. Gente, agora é a carreira de aumentos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Fazemos a nossa carreira de aumentos, depois a gente vem fazendo as nossas correntinhas, igualzinho 20 correntinhas, fazendo daquele esquema que a gente já fez. Depois a gente vem unindo elas e fazendo a mesma coisa sempre. Os aumentos vão ser sempre aqui nessa carreira, ó. Sempre depois do leque, vem essa daqui, vem a segunda carreira de leque, em cima da segunda carreira de leques que a gente faz os aumentos, ok? Depois da segunda carreira de leques, a gente vem fazendo as nossas correntinhas, ok? Vem fechando as correntinhas e vai seguindo fazendo. Nós vamos fazer isso, gente, até mais ou menos na canela, tá? Porque eu quero essa saia longa, mas eu sei que ela vai ceder um pouquinho e eu ainda quero colocar um barrado bem bonito nela. Então, você vai fazer isso daqui até mais ou menos na canela. Vamos colocar... no meio da canela, mais ou menos, ok? Vou fazer a minha e vocês vão fazendo aí. Eu vou fazer o seguinte, é de um vídeo pro outro. Eu vou continuar subindo as minhas carreiras aqui. Se eu achar que tá ficando muito rodado, eu não quero mais que esteja tanto rodado assim, para vocês também vai servir, a gente vai parar de fazer aumentos. É só nessa carreira aqui a gente começar a colocar um pontinho só, tá? E descer reto. Porém, se isso acontecer, eu vou voltar aqui. Vai ser de um vídeo pro outro. Eu vou parar aqui de falar com vocês, aí você espera só mais um pouquinho para saber como que eu fiz, quantas carreiras foram, se eu continuei fazendo aumento, se eu não continuei, se eu vou continuar, ok? Então, mas na verdade é isso aqui. É a mesma coisa sempre agora, ok? Então, repitam aí, se você não entendeu, volta aqui no início que você vai ver direitinho o que foi que eu fiz. Tá joia? Aguenta aí, só um ventilador ligado, claro, gente, porque eu não estou me aguentando. E eu vou usar mais um cone de linha. Eu estou no segundo cone de linha, vou mostrar pra vocês aonde que eu estou. Gente, não fiz quase nada da saia, né? Vamos combinar que a gente tá nessa altura aqui. Não, se a gente forçar ele aqui, ó, nós estamos aqui com mais ou menos o quê? Um meio centímetro? Será que eu tô boa de conta? Não é meio, não. Isso aqui deve ser uns 30 centímetros, tô falando que é meio. Isso é o que eu quero, né, gente? Vamos combinar? Não era nem 30, nem meia, 40. 39, ó, 39, tá aqui. Só que ainda vai ceder, né? Não é que ele cede, é que o ponto ainda chega no lugar. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu fui experimentar ali, isso vai acontecer com vocês, claro. Como que tá? Tá muito maior do que o meu traseiro. Mas isso não tem problema. E aqui, pelo que eu estou vendo, gente, parece que os meus babados já estão melhores, já tá bom de aumentos, mas eu vou testar ainda, tá? Então, calma, eu fiz aqui, vamos combinar que... vamos contar as carreiras de lequinhos, ó. 1, 2, 3. Então, eu já estou na terceira de alcinhas, né, de correntes, e isso aqui foi um novelo. Então, eu vou pegar esse outro novelo aqui pra gente fazer o quê? O cos já de uma vez da saia. Por que nós vamos fazer esse cos? Pra gente poder experimentar, pra gente ver sobre a altura. A gente pode deixar de molho a roupa no amaciante, deixar de um dia pro outro, depois pendurar ela, deixar ela bem pendurada, bem encharcada no varal pra ela poder ajeitar o ponto chegar no lugar pra você ver a altura que você vai fazer essa saia, porque é uma saia longa. Se você fizer muito grande, ela vai ficar arrastando no chão. Depois você vai ter que desmanchar seu trabalho. Então, já que eu já dei todas as dicas, agora eu vou abrir aqui, ó. Isso é tão satisfatório. Vou abrir minha linha, vou pegar aqui pra gente fazer essa parte de cima juntas. Bom, gente, chegamos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos começar a nossa partezinha de cima aqui. Eu tinha começado com pontos altos, não vou fazer ponto baixo. Vou começar aqui com a minha laçada inicial. E aí, eu quero fazer as diminuições pra poder chegar de certinho, mais ou menos, do tamanho que eu preciso no meu quadril, tá, gente? Porque, como pra mim ficou grande, então pode acontecer isso com vocês, eu gosto de mostrar tudo, tá? Então, vou vir aqui no centro, aqui, comecei mais ou menos aqui perto de onde que eu já tinha começado, vou fazer aqui um ponto baixo.
Dei minha laçada, vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Aqui a gente tem duas correntinhas, lembra? Mas eu vou fazer um ponto baixo aqui. E uma aqui onde a gente pegou. Uma correntinha aqui, um ponto baixo aqui, um aqui. Então, a gente aqui já tá fazendo diminuições, ó. Vocês estão vendo, ó? Fiz um aqui no leque. Aqui a gente tinha duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Aqui onde a gente fez um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, nas correntinhas aqui, que é aquela que a gente terminou aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. E depois eu vou vir pra cá, ó. Já vou fazer assim, ó. Que aí já faz o meu acabamento. Entre o ponto baixo aqui, entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto baixo. E nele um ponto baixo, tá vendo? Assim, ó. E assim, o que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo ajustar aqui, ó. Essa minha base, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. Tô aproveitando, vocês estão vendo que eu tô aproveitando pra esconder o meu fio aqui também que ficou. Mas daqui a pouco eu vou parar de fazer isso, porque eu vou pegar ele e vou queimar a pontinha dele também, pra ele poder ficar grudadinho, bonitinho ali, tá? Ó, esse pedaço eu já jogo pra trás, não tem necessidade mais de eu esconder ele. Daqui a pouco eu faço o acabamento dele, tá? E vou seguir aqui, ó, fazendo toda a volta em pontos baixos, pra gente dar essa firmeza aqui nessa parte de cima da saia. Ó, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ó. Desse jeitinho aqui. Vou fazer toda a minha volta e já volto. Vamos lá, vou fazer um adendo aqui pra vocês. Eu fazendo a edição do vídeo, vi ali. Quando eu pego aqui, ó, e faço os pontos baixos... Vou fazer aqui pra você. Quando eu pego aqui e faço os pontos baixos... Eu fiz aqui um ponto baixo aqui no leque e fiz um ponto baixo aqui nas duas correntinhas. E fiz um ponto baixo no ponto baixo e assim eu fui fazendo. Nas duas correntinhas, a gente teria 2 pontos baixos aqui, né? Só que eu fiz um ponto baixo porque, como eu expliquei ali no vídeo, ela ficou muito maior pra mim. Então, fazendo assim, ela ficou certinha no meu quadril. Pra mim, então, foi bom. Se você aí tá certinho no seu quadril, você não precisa fazer essas diminuições que eu tô fazendo. São 2 correntinhas, você vai fazer 2 pontos altos. Aqui você vai fazer um ponto, você vai seguir certinho aí, ó. Vai fazer 2 pontos altos, entendeu? Aqui um ponto alto. Alto nada, gente, ponto baixo, perdão. Ó, 2 pontos baixos, entendeu? E aqui um ponto baixo. E aonde tem 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Aonde tem um ponto baixo, um ponto baixo. E assim você vai fazendo nessa a sua coisa. Não precisa fazer. Mas, ah, não, Ju, o meu ficou um pouquinho maior, sim. Faz aqui, ó. Você pode fazer aqui também, ó. Aonde tem 2 correntinhas, faz um ponto baixo. Aqui onde tem um leque, faz um ponto baixo. Aqui tem 2 correntinhas, faz 2 pontos baixos aqui, ó. Aí, quer dizer, você vai dar uma regulada aí ainda na quantidade de pontos que você tem. De repente, vai dar uma diminuída. Ok? Então, pode continuar. Gente, fiz aqui. Do jeito que eu fiz, ficou ótimo pra minha cintura. Ficou ótimo, passou no meu quadril do jeito que eu queria, ok? Vamos lá, agora eu vou subir aqui, então. 3, eu tô coisando o... Aqui dá até pra subir aqui e trazer pra cá, peraí. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Vou vir no próximo ponto aqui e vou fazer pontos altos. E agora, eu vou fazer pontos altos por toda a carreira. Mesma coisa. Todos os pontos que eu fiz pontos baixos aqui, eu vou fazer pontos altos. Cheguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ficou desse jeitinho aqui, tá? O meu ponto, ele é mais larguinho mesmo. Então, você aí, se você experimentou, não coube em você, você faz uma menos diminuição, né? Coloca 2 aqui, 1 lá, entendeu? Aqui nós não vamos fazer nada... diferente do que a gente já tá acostumado, não. 3 correntinhas pra subir ali. E aí, nossa, e pegar no fio direito, não despedaçar ele. E pontos altos, uma carreira seguida da outra. Espera só um pouquinho aí, gente, que eu acho... Deixa só eu fazer, que eu já vou voltar aqui. E vou falar com vocês quantas carreiras eu vou fazer. Eu acredito que sejam umas 4, tá? Mas deixa eu fazer aqui primeiro, vai ser de um vídeo pro outro, tá? Outra coisa também, sobre a saia aqui que eu falei com vocês. Talvez eu continue aqui descendo sem aumentos por enquanto, para depois ver se a gente precisa de mais aumentos. Mas espera,
Vamos fazer essa parte primeiro aqui, ok? Então, vocês pararam aí, também junto comigo nesse primeiro novelinho. Então, agora a gente vai fazer aqui, talvez eu faça umas 4 carreiras. Já vou voltar aqui, é de um vídeo pro outro. Já volto aqui, já digo pra vocês quantas carreiras que nós vamos fazer. E aí, como que a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Pra já ficar pronta e a gente poder ficar experimentando a saia todas as vezes pra gente ver sobre a altura, ok? E isso tá ficando tão lindo que eu não tenho, nossa, não tenho nem palavras pra descrever a maravilhosidade que está essa saia. Vamos lá, pera aí, é de um vídeo pro outro. Chegamos aqui, fiz então 4 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Falei que talvez fizesse 4, eu fiz mesmo, né? Então tá bom. Aqui, gente, esse fio aqui, ó, eu tenho que arrematar, ó. Tá ele aqui saindo aqui, ó. Vou arrematar ele depois. Aqui nós vamos fazer o seguinte, 1, 2, 3 correntinhas, mais uma de espaço. Vou pular um e vou vir no próximo. Assim. Vou fazer mais um aqui. 2, um seguidinho do outro, ok? Ah, tava pensando aqui, acho que melhor eu colocar um do lado do outro aqui, perdão. Vou fazer aqui, ó, e vou fazer um do lado do outro, senão depois o outro vai ficar separadinho ali. Assim é melhor, ok? Uma correntinha, vou pular um e vou fazer 2 aqui. Ó, assim, gente. De 2 em 2, tá? Uma correntinha, pulo um e vou fazendo de 2 em 2. Vou fazer assim, é melhor. Não briguem comigo. Eu vou decidindo aqui junto com vocês o que eu preciso fazer. Então, é complicado. Vou dar toda a minha volta. Volto aqui pra mostrar como que a gente vai fazer o acabamento daqui. Vou aproveitar, já vou fazer o cordão pra gente poder amarrar na cintura, porque aí já fica pronta a saia pra gente poder fazer aquele esquema da altura, entendeu? Então, vamos fazer essa base aqui rapidinho. Já mostro como que a gente vai fazer esse cordão. Mas calma aí, vamos fazer aqui primeiro, né? Já tô eu me antecipando. Indo ainda aqui nos meus adendos, gente, eu vou até virar o meu trabalho aqui, mas não é o que vocês vão fazer, tá? Eu só vou fazer aqui pra poder mostrar pra vocês um pedaço que também ficou faltando. Então, ali a gente fez 2 pontos altos, uma correntinha, pula um, e aí a gente foi fazendo 2 pontos altos, não é isso? Ok. Nós demos a volta todinha e aí a gente vai fechar o espaço com um baixíssimo. E vamos fazer ali na parte de cima, vou pular um aqui, tô fazendo aqui, gente, pra vocês, gente, não adianta, né? Se o meu vídeo não tiver algum problema, ou eu perco, ou os vizinhos estão gritando, é mais ou menos assim. Então, vamos supor que a gente fez aqui toda a nossa volta, tá? Com esses 2 pontos altos. Vocês estão vendo que eu virei aqui, só para não ter que terminar. Eu vou fazer aqui, gente, ó. Vamos supor. Aí, eu peguei e fechei aqui. Cheguei aqui e fiz uma correntinha. E vou fechar aqui com baixíssimo, tá? Cheguei aqui na terceira correntinha, fechei com baixíssimo. O acabamento na parte de cima, eu fiz o seguinte... 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo buraquinho, eu fiz mais um ponto alto. Só isso. E aqui eu fiz assim, ó. 1, 2, foi aqui na terceira aqui, eu fiz um ponto baixo. Subi aqui 2 correntinhas, venho aqui e vou fazer um ponto alto. Aí, vim aqui nesse primeiro ponto aqui e fechei com um ponto baixo. Desse jeitinho, ok? Ó. 1, 2 correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto. Pulo 1, 2 no terceiro aqui, que é o primeiro ponto da casinha de lá, e vou fazer um ponto baixo. E ficou assim o meu acabamento, ok? Vou dar a volta todinha, e agora eu vou aparecer com ela verde. Pronto, fizemos aqui toda a nossa parte, vamos chegar aqui e a gente vai parar aqui. Vou cortar o meu fio... Vou fazer o acabamento de todos os meus pedacinhos que estão ali, que eu tô falando toda hora com vocês. Isso aqui a gente vai fazer o acabamento, isso aqui a gente vai fazer o acabamento e não fiz acabamento de nada. Bom, vou fazer aqui com vocês já de uma vez. Ó, venho aqui mostrar pro pessoal que chegou aqui agora, né, que não conhece muito bem o que eu faço, Olha, peguei no lugar errado ali também, ó. Tô eu fazendo coisa errada aqui, peraí.
de como que é que eu faço meu acabamento, vou mostrar aqui. Eu peguei lá na pontinha da correntinha, sendo que eu esqueci que eu tô fazendo de lado. Eu tenho que pegar aqui, ó. Vou pegar aqui pra poder fechar o meu ciclo aqui, ó, tá? Peguei, vou lá pra trás, vou fazendo assim, ó, com o meu fio. Volto e corto e queimo, tá? É como eu faço. Vou fazer os meus arremates nos outros 2 fios que estão aqui pra baixo também e já volto. E assim tá ficando a nossa sainha, gente. Muito maravilhosa, tá? Peraí, deixa eu só fazer meu arremate e já volto pra gente fazer a cordinha daqui primeiro. Gente, pra gente começar o nosso cordãozinho, eu vou separar, olha só, aqui tá o início do nosso fio. Eu vou separar, eu vou contar aqui 4,80. É porque a minha mesa tem 1,20, acho que é 6, né? 1,2 vezes 5 vezes 6, é isso mesmo. Eu vou medir aqui na minha mesa, ó, aí eu vou pegar aqui, ó, 2, peguei aqui, ó, 3, 4, 5 vezes, né, que eu falei que eu ia fazer. 5 vezes, parei aqui. Aqui é o fio que vem do novelo. E esse pedaço de fio vai jogar pra cá, ó. Pra que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um cordãozinho pra nossa saia. Então, vou fazer aqui um nó inicial com os 2 fios, tanto o que vem do novelo, quanto os 6 metros que eu fiz pro lado de cá, ó. Que eu fiz eles 5 vezes aqui no 1,20 m, então deu 6 metros. Pra gente poder ter o cordão que a gente precisa pra nossa calça. E aí, como que nós vamos fazer, ó? Venho aqui, pego o fio que vem do novelo, seguro e vou lá naquele que a gente acabou de separar. Venho aqui e vou lá. Venho aqui e pego lá. Pego aqui, pego lá na frente. Pego esse aqui, pego da frente. E assim eu vou fazendo até o tamanho que eu preciso pra minha saia. Normalmente eu coloco em torno de 1,5 m, 2 metros, depende do tamanho da cintura, da circunferência que vocês querem aí, tá? Eu vou fazer aqui, acho que é 1,5 m que eu faço pra mim. Se eu achar que é pouco, eu faço mais, mas eu já venho falar pra vocês com quanto que eu faço, ok? Vou fazer só essa partezinha aqui e já volto. É muito simples, pego aqui, pego lá. E assim a gente vai fazendo o nosso cordãozinho lindinho, ó. Bom, gente, aqui o meu deu 1,45 m, tá bom, tá? Esticando aqui assim. Pra mim tá ótimo aqui pra cintura, tá muito bom. Não vai ficar tão grande quanto eu gostaria, mas tá bom. Se você quiser fazer um pouquinho maior, ó, e sobrou isso aqui, ó. O que que eu fiz? Eu puxei o fio e agora eu vou cortar aqui pra depois conseguir colocar o tassel. Não, tá? Se você quiser um pouquinho maior, você além de 6 metros de fio, você coloca 7,20, né? Que se você colocar mais 1,20 m. Coloca um pouquinho mais, tá? Pra você fazer maior que isso. Mas é isso aqui. Agora, o que que a gente faz? A gente vai passar aqui na nossa saia pra que a gente tenha a sainha pronta, né? Vamos colocar aqui assim. Deixa eu ver onde eu tô, tá aqui. Vou colocar... Vamos supor que aqui vai ser a frente, né? Então, vou colocar assim mesmo, ó, de 2 em 2 mesmo. Se você quiser fazer diferente, você pode ficar à vontade pra passar, mas eu vou passar assim, ó, de 2 em 2 mesmo. Vou passar aqui por toda a minha volta, até chegar aqui do outro lado, pra gente poder estar no meio certinho da saia, tá? Vou fazer aqui e já volto. Gente, pra mim aqui deu assim, se eu colocar aqui agora, eu não consigo por onde passar. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, e tirar nesse aqui. E fazer a mesma coisa que esse aqui, ó. Colocar aqui. E sair aqui os dois juntos aqui, ó. Viu? Pronto, saiu no meio certinho, tá? Então, agora, gente, depois a gente faz aqui o tassel. Agora, a gente tem a nossa saia com o cós certinho pra gente poder ir descendo. O que que eu vou fazer aqui? Como eu falei com vocês, ó. Eu tô nessa carreira aqui, que eu não terminei ainda. Eu vou terminar ela, que eu já fiz essa carreira de aumentos, tá? E agora, eu vou terminar essa carreira aqui e vou voltar pra mostrar pra vocês quando eu tiver aqui, ó. Aí, vou fazer a minha carreira de leques, essa carreira de leques aqui. E aí, eu volto aqui pra dizer pra vocês, depois da 1, 2, na terceira carreira,
Na quarta carreira, se a gente vai continuar fazendo aumentos ou se eu vou parar um pouquinho. Eu acredito que eu vou parar agora de fazer aumentos por enquanto, para ver até onde a gente vai. Mas deixa só terminar essa carreira aqui agora e chegar aqui no final aqui nesse lequinho, aí eu volto pra gente poder combinar direitinho o que nós vamos fazer. Ok? Falei que ia voltar, voltei. Experimentei e eu acho que a gente já tá bem de saia rodada aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou combinar com vocês o seguinte, eu estou no segundo cone, né? Então, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer agora com esse segundo cone. Assim que eu terminar o segundo cone, eu volto aqui pra dizer pra vocês, ó, continuei, vou fazer mais uma. Mas vocês podem aí também, gente, testando em vocês também. Ju, achei que assim já tá rodado demais. Aí para de fazer os aumentos, tá? Mas de qualquer forma, eu vou vir aqui. Os aumentos, o que é, gente? É aqui, ó, né? Aquele Vzinho que a gente faz. Deixa eu virar ao contrário, assim, pra vocês verem. Aquele Vzinho que a gente faz aqui. Quando a gente faz aqui, a gente faz um só. Lembra que eu expliquei? E aqui a gente faz um V para fazer esse aumento aqui. No caso, pra gente parar de fazer aumento, nós vamos fazer só o ponto alto, igual a gente faz nessa carreira de baixo aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, fazer as minhas coisas, começar a fazer, não fazer aumentos mais, agora vai ser só ponto alto, dentro dos leques, dentro do ponto baixo aqui, aquele ponto alto alongado, só isso. Vou fazer mais um cone de linha. Na hora que eu acabar o cone, eu volto aqui na hora que eu estiver no terceiro e falo com vocês, ó, agora nós vamos fazer assim, ok? Combinadinho? Faz de vocês aí que eu vou fazer o meu. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês como que é de novo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 pra dar espaço. E aqui dentro do leque, um ponto, 2. E aqui a gente vai fazer o ponto alto alongado. 2 correntinhas e um ponto. 2 correntinhas e um ponto alto alongado. Igual a gente estava fazendo, gente, é só isso aqui. Olha só, experimentei de novo ali, depois que eu fiz essa carreira aqui, tudo direitinho. E realmente eu acho que a gente não vai precisar fazer mais aumentos. Então, a gente vai seguir daqui para baixo até a altura que você precisar. Eu falei mais ou menos até a canela, porque a gente ainda vai fazer um bico, entendeu? E essa saia aqui, ela vai ceder, entendeu? Então, faz um pouquinho, bem no meio da canela, até um pouquinho mais acima. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar de molho no amaciante, depois deixar escorrendo pra essa saia ceder o tanto que ela precisa ceder, pra gente poder fazer esse bico, saber se tá certinho, né? Porque se a gente quer uma saia longa, tem que ser longa. Mas aí também não adianta você fazer com o fio assim ainda, ó, tá vendo? Isso aqui tudo ainda vai esticar assim, ó. Ele ainda vai pesar, entendeu? Então, isso aqui já vai dar mais altura na saia. Então, por que a gente faz isso? Faz até a canela, deixa de molho, deixa escorrendo e vê o tanto que ela já cedeu pra ver se vai dar pra gente fazer mais um bico e dá pra ficar no tamanho certo. Se não, a gente faz mais um pouquinho de carreiras, entendeu? Funciona desse jeitinho assim. Então, é assim agora que a gente vai passar a fazer, né? O mesmo que a gente fazia aqui, a gente vai fazer aqui agora. Depois disso aqui, eu vou fazer correntinhas e aí vou continuar fazendo o mesmo esquema que eu já expliquei pra vocês, na saia todinha, ó. A gente tá aqui assim, ó. Se eu esticar, porque isso aqui vai esticar, ó. Eu vou até esticar assim, ó. Eu já tô com quase 50 centímetros, tá vendo? Ó, com a base da saia, mas isso aqui, eu tô com uns 50 centímetros mais ou menos, ó. Se eu deixar assim, vai dar 45. Mas é o que eu falei, ele ainda tem que ceder ainda, entendeu? Então, tô mais ou menos com 50 centímetros. Você tem que ver aí a altura mais ou menos até na sua canela e ir fazendo. Gente, eu trouxe aqui, ó, pra vocês verem o tamanho que ela está quando acabou o segundo cone, ó. Vamos esticar ela aqui, porque ela ainda vai ceder bastante, né? Se você estiver fazendo aí do meu tamanho, se você for fazer aí a saia do meu tamanho, e até se você for fazer menor, para você saber mais ou menos quantos cones que gasta. Eu vou esticar ela bem aqui, porque eu preciso que ela esteja com o peso dela todo aqui para baixo. Ó. Em torno de 59 centímetros, mais ou menos, tá vendo?
Ó, não tô mostrando nada, tá? Ela pesando aqui pra baixo. Mas eu acredito que ela ainda vai ceder bem mais, tá, gente? Ó, 65 centímetros ou mais, tá? Então, só pra vocês saberem, 2 cones a gente fez até aqui. Tô indo agora pro meu terceiro cone. Então, vou fazendo. E lembrando, não vou fazer mais nenhum aumento, tá? Vou seguir fazendo 100 aumentos já, que ela já tá bem rodada do jeito que eu queria. Ok? Faz aí que eu vou fazendo aqui. Gente, voltei aqui. Aconteceu tanta coisa na execução dessa saia que, ó, eu vou contar um negócio pra vocês. Ih, olha, já até... Era pra ter terminado aqui, né, gente? Ó, já até desmanchou o negócio. Deixa eu contar pra vocês. Eu fiz... Deixa eu ajeitar vocês certinho aqui. Eu vou contar com vocês aqui pra mostrar. A gente vai fazer até aqui nessa partezinha onde a gente tem essa parte retinha, depois de dois negocinhos aqui. Dois lequinhos. Tá? Ó, acabei aqui, né? Eu fiz, gente, acabou que eu nem coloquei de molho, não vai dar tempo, então eu tenho mais ou menos a noção de quanto vai ser bem, então eu nem coloquei de molho. Mas pra você aí que quer saber a altura certinha, deixa de molho de um dia pro outro, no amaciante, depois deixa escorrer bem encharcada no varal, pra ela poder ceder a quantidade, ou senão puxa. Tem uma técnica que eu já ensinei a vocês também, de ficar batendo a peça até ela ceder o tanto que ela tem que ceder pra baixo, gente, porque isso aqui é uma linha que ela vai, o ponto vai se ajeitando, né? O ponto vai chegando no lugar, então ela vai ceder um pouco. Como eu disse pra vocês, eu ia fazer ela no meio da canela, está no meio da minha canela, tá? Ó, eu fiz 1, 2, vamos colocar aqui, vamos contar o grupinho de lequinhos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com aqueles do começo. Foi a quantidade de leques que eu fiz. Lembrando que a gente parou de fazer aumentos aqui nessa carreira, né? Ó, deixa eu ver. Ficou na 1, na 2, na terceira, não foi que a gente parou? Isso. Paramos na terceira de leque de fazer aumentos e continuei aqui descendo retinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o bico. Eu quero um bico diferente. Lembra que eu falo lá no início que eu quero um bico diferente? Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. E aqui em cima desse aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que vai. Isso aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular aqui, ó. Esse espaço, esse espaço, outro, venho aqui, ó. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, gente, eu vou ajeitar aqui. 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Desse jeitinho aqui, ó. Fiz um aqui, mais 2 dentro, um aqui. E aqui eu fiz 3, né? Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês viram aqui como que eu fiz? Então, fiz um aqui, 2 aqui dentro. Um aqui, 3 aqui dentro. Um aqui, 2 aqui dentro, um aqui. Desse jeitinho, ok? Vou fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 2 espaços, vou vir aqui no meu próximo ponto e vou fazer os meus 4 pontos altos aqui, ó. 2 no centro e 1 em cada lateral. Assim. De novo. Essa vai ser a nossa sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, carro descendo. 2 espaços, venho nesse próximo e vou fazer aqui 11. 1, 2, 3. Mais um aqui, 4. Agora, 3 no centro. 5, 6, 7. Ai, gente, quando começa a chegar no final, assim, a peça vai pesando pra ficar em cima da mesa. Aí é uma coisa. 3 aqui no centro, 7,
8, 2 aqui no centro, 9, 10 e mais um, 11. E aí, nós vamos fazer outra vez. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular mais uma vez 2 espaços. Vou vir aqui nesse ponto, é como se a gente estivesse pulando só esse aqui. E vou fazer os meus 4 pontos aqui dentro. Ok? 4 pontos aqui dentro, não, é 2 de um lado, 2 no meio. Um de cada lado e 2 no meio. E aí, eu vou seguir fazendo toda a minha volta. Quando a gente chegar mais ou menos aqui, eu vou voltar. Por quê? Pode ser que a contagem não dê. Aí, a gente faz umas gambiarrazinhas pra poder dar certo, né? Aquelas gambiarras que toda crocheteira conhece. Vou dar a minha volta toda e já volto pra falar com vocês. Ih, gente, ó, pra mim deu tanto. Aí, faltou, não sei o quê, tá? Pra gente ver como que a gente vai fazer. Então, segue aí fazendo essa carreirinha, que eu já volto. Faz daí, que eu vou fazer daqui. Cheguei aqui, ó, fiz os meus 11 pontos e aqui já seria os meus 4 pontinhos. Então, seria só fazer as 5 correntinhas. Porém, eu fiquei com um espaço muito maior, né? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar desmanchar esse aqui. Ó, e vou tentar fazer o seguinte. Eu teria que vir pra cá, né? Eu vou vir aqui pro centro fazer 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Vamos fazer aqui, ó, 10 e 11. Vamos ver se eu conseguir fazer. Consegui, olha lá. Aqui vai ficar com 2, né? No caso aqui, a gente não pula 2, a gente pula umzinho só. Mas aqui não vai fazer diferença, quer ver, ó? Se a gente fizer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e colocar aqui, ó, pronto. A gente fez uma diminuiçãozinha aqui pra poder dar certo. Mas isso aqui não vai influenciar nada na saia, ok? Não vai influenciar nada. Então, vocês podem fazer isso daí, dar uma caminhada maior com seus 11 pontos, para que ele consiga, ou se você quiser desmanchar e fazer o quê? Uma caminhada maior aqui, para ir dando uma diluída, pode. Mas aqui, gente, olha só, não fez diferença, tá? Na nossa saia. Então, daqui, a gente já vai começar a subir as nossas próximas carreiras, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui quanto que eu tenho que subir. Eu teria que fazer antes, então, eu vou caminhar com o meu ponto. Eu tenho 4 pontos, vou deixar um, vou caminhar para cá, no segundo ponto. E vim aqui no meio. Aqui, nesse ponto aqui do meio, no terceiro, vamos colocar assim. Bom, a gente tava raciocinando aqui. Então, a gente caminhou 1, 2, eu vim aqui nesse aqui, no terceiro ponto. Daqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, tá? Que equivale a 1 ponto. Vou vir aqui fazer mais um ponto. E vou vir aqui do lado de fora aqui e vou fazer mais um ponto, ok? Pra gente fazer esse início aqui da nossa carreira. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de novo. Vou pular esse primeiro ponto e vou fazer aqui, ó. 1, 2... Opa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá? Nós vamos deixar os das laterais. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Deixa eu ajeitar esse fio. 5 correntinhas, aí a gente vai lá nos nossos 4 pontos. Aqui do lado de fora, a gente vai fazer um ponto, 1. Aqui a gente vai fazer mais um, 2. E aqui a gente vai fazer mais um, 3. Ok? Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no meu terceiro ponto e fazer 1, 2 e 3. Desse jeitinho aqui. Ok?
Então, esse aqui nós fizemos a metade, tá vendo? Nós viemos aqui no nosso ponto, fez 1, 2, 3. Aqui depois a gente vai completar os outros 3, mas aí a gente vai deixar esses daqui agora. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo o primeiro e vou fazer os meus 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, hoje, dia 23 de dezembro, todo mundo tá em casa. Cachorro resolveu latir pra caramba. Tudo tá acontecendo nessa rua minha aqui. Tem festa no barzinho do lado aqui. Vai ser complicado hoje, mas eu vou tentar gravar. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Viemos aqui naqueles nossos 4. Então, eu vou fazer um aqui do lado de fora. E vou andar mais 2. 1 e 2. Opa. Vou fazer uma correntinha, venho pro meu próximo ponto e vou fazer mais 3 pontos altos. 2 seguidos e um aqui do lado de fora. E aí, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente pula 1 e vai fazer os nossos 9 pontos altos. Essa é a nossa sequência agora. Agora não tem problema, a gente já dividiu os pontos aqui embaixo, já tá tudo certinho. Então, agora vai dar certinho o que a gente precisa fazer. Então, façam aí o de vocês, eu vou fazer o meu e já volto. Bom, gente, chegamos aqui, ó. Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos aquele um ponto aqui, um em cima daquelas 3 correntinhas e o outro no segundo ponto. E aí, a gente ficou com 3 de cada lado. Nesse momento aqui, nós vamos dar uma laçada na agulha, a gente vai vir aqui na terceira correntinha e vamos fazer o quê? Um meio ponto aqui, ó. Pera aí, gente. Bom, gente, depois do carro de som passar, agora vocês vão ouvir gente falando, que os vizinhos estão falando, tá complicado. E eu quero terminar e eu fico querendo gravar, então é isso. Então, nós fizemos aqui, gente, um meio ponto. Pra quê? Pra que a gente consiga ficar aqui no centro, ok? Ficamos aqui. Vou introduzir minha agulha aqui, vou trazer a minha laçada e vou fazer um ponto baixo. Subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aí, depois disso, nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laçada na agulha, a gente vai vir aqui na terceira. Nessa correntinha, eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos. 2, não, foi 3 pontos altos, ok? Então, nós fizemos um ponto alto aqui, 5 correntinhas e 3 pontos altos, um em cima do outro. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas mais uma vez. E aí, agora eu vou pular o primeiro e dessa vez nós vamos fazer aqui 7 pontos altos. A gente tinha 9 e agora nós vamos ficar com 7, deixando um de cada lado, tá? Ó, 3, 4, 5, 6, 7. Tô falando, gente, hoje o negócio vai ser feio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer aqui, então, 5 correntinhas. Tive que parar, gente. Eu tô falando que hoje o negócio tá frenético aqui. 5 correntinhas. Aí, a gente vai dar uma laçada na agulha e vamos fazer em cima dos 3 pontos daqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Ó, 3 pontos altos. Agora, nesse momento, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laçada na agulha. Aqui naquela correntinha entre um ponto e outro, a gente vai fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, a gente vai voltar a fazer 3 pontos altos, um em cima do outro. Ó, assim. Então, vai ficar desse jeitinho aqui mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aí pulou o primeiro e a gente vai fazer 7 pontos altos. Então, a nossa sequência agora é essa, ok? Repetindo ali do outro lado, só para vocês saberem, a gente faz 3 pontos altos, um em cima do outro, e nessa correntinha a gente faz um ponto alto, separados por 5 correntinhas, ok? Vou dar a volta toda, quando eu chegar aqui, eu falo com vocês. Bom, gente, chegamos aqui, ó, fizemos aqui os nossos 7 pontos altos. Aí, a gente, laçada na agulha, a gente vai vir fazer aqui os nossos 3 pontos altos, um seguidinho do outro, não é isso? Ó, que a gente já tava fazendo. E 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, nós vamos ficar... Ah, não, 5 correntinhas não, perdão. Nós vamos fazer
2 correntinhas aqui, laçada na agulha. A gente vai vir aqui, ó, na terceira correntinha, na terceira aqui, ó, no ponto baixo, 1, 2, no terceiro aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Um ponto alto, assim. Ficando desse jeitinho aqui. Aí, a gente ficou no centro, né? Ficamos no centro, vou fazer uma correntinha, vou vir dentro aqui da nossa, como se fosse argolinha, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui naquela argolinha e vou fazer um ponto baixo. Daqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E agora, nós vamos fazer ponto alto em cima do ponto alto de novo, ó. 1, 2 e 3. Desse ficando assim. Agora, eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui, pular um ponto. E dessa vez, nós vamos ficar com 5 pontos altos, ó. 3, 4 e 5. Vou fazer de novo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Agora, aqui, a gente, laçada na agulha, a gente vai fazer os nossos 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no nosso espaço de correntinhas fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E agora, a gente vai repetir, ó. E aqui, de novo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Ficando desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai repetir nossa sequência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E a gente vai fazer de novo 5 pontos altos. 3. Eu dei tanta volta com o fio que ele grudou. 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E a gente volta a fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vou só repetir mais uma vez essa sequência para não ficar dúvida. 1, 2, 3 correntinhas, vem na argolinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, faço mais um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. E depois, a gente vai fazer aquela sequência de 6 correntinhas, 5 pontos altos, 6 correntinhas. Nossa. Então, gente, é isso aqui, tá? É essa agora a nossa sequência. Vou fazer a minha e já volto. Bom, gente, olha só, nós chegamos aqui o que que seria, né? 3 correntinhas e a gente ia parar aqui no ponto baixo, não é isso? Ia fazer no ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui um baixíssimo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar aqui pro centro desse meu cordão de correntinhas aqui, de 7 correntinhas, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer mais 15 pontos altos, ó, contabilizando 16. Vamos contar aqui 2, 3, 4, 14, 15 e 16 pontos altos. Depois disso, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. 1, 2 e 3. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas laçada na minha agulha. Vou vir aqui naqueles nossos 5 pontos altos e agora nós vamos ter aqui somente 3, ok? Então, a sequência agora é essa, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas laçada na agulha. Vou vir aqui, vou fazer os meus 3 pontos altos, um seguidinho do outro. 3 correntinhas e aí repetir os meus 16 pontos altos. 1, 2, 3, 14, 15,
16 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nos meus 3 pontos altos e vou fazer ponto alto. Agora, a nossa sequência é essa, 6 correntinhas, 5, 6, e aí eu vou fazer aqui 3 pontos altos, deixando aqueles das laterais. A gente tinha 5, vai ficar com 3. Então, gente, a nossa sequência agora é exatamente essa daqui, ok? É só isso. Vou fazer a minha e já volto. Olha só, gente, chegamos aqui, ó, 3 pontos altos, 3 correntinhas, venho aqui na terceira e fecho com baixíssimo. Vocês estão vendo isso aqui, ó, porque eu puxei porque eu desmanchei, porque eu tava fazendo de um jeito e resolvi fazer de outro. E assim a gente vai inventando e vai fazendo, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui 2 correntinhas, uma laçada na agulha, venho aqui no segundo ponto e vou fazer metade de um meio ponto, metade de um ponto alto. E vou fechar os 2 juntos. Fazer 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, venho no próximo ponto e vou fazer metade de um ponto. Próximo ponto e faço metade de um ponto alto. Fecho os 2 juntos. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha, vou fazer metade de um ponto, deixar na agulha, metade do outro ponto e depois eu fecho os 2 juntos. 1, 2, 3 correntinhas, laçada na agulha e vou fazer de novo 2 meio pontos e fecho os 2 juntos. 1, 2, 3 correntinhas, metade de um ponto, mais a outra metade de um ponto e fecho os 2 juntos. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, faço metade de um ponto, a outra metade de um ponto e fecho os 2 juntos. 1, 2, 3 correntinhas e aí a gente vai fazendo a mesma coisa. A gente tinha 16 pontos altos e agora nós vamos ficar com 8 bloquinhos de 2, ok? Desse jeitinho aqui, bem bonitinho, né? Agora, nós vamos fazer, ó, 3 correntinhas, venho aqui naqueles nossos 3 pontos altos e vou fazer de novo os nossos 3 pontos altos. Mais uma vez, 3 correntinhas. Em cima dessa pirâmide que tinha 3, eu vou fazer um ponto só. 3 correntinhas, eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer 3 pontos altos. Assim. Ó. Ficando desse jeitinho aqui. Nossa, aqui eu fiz... Não fiz 3 pontos, não. Peraí. 1, 2, 3 correntinhas. Ficou repuxando pro lado, 1, 2, 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas de novo. E aí, a gente vai seguir fazendo, ó, meio ponto, mais meio ponto, fecha os 2 juntos, 3 correntinhas. Meio ponto, mais meio ponto, fecha os 2 juntos, 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos ali do outro lado. Vai ficar desse jeitinho aqui assim, gente, ó. Assim, ok? Então, a gente vai fazer 8 grupinhos de 2 pontos altos, depois a gente vem e faz os nossos 3 aqui que a gente tá seguindo fazendo, umzinho só aqui em cima e vai seguir fazendo essa volta todinha. Vou fazer a minha volta e já volto. Hoje a música vai rolar, então não tem como, eu vou continuar gravando, tá? Lembrando que hoje é dia 23 de dezembro. A festa tá comendo solta. Olha só, chegamos aqui, a gente vai fazer o quê? Uma laçada na agulha, vamos vir aqui em cima daqueles nossos 2 pontinhos juntos e vamos fazer um ponto alto. Peraí, eu puxei o fio, laçada, e vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Acho que eu fiz um ponto alongado, né? Peraí. Ponto alto, ok? Não, vou fazer uma correntinha, um ponto alto, tá? Vai ser melhor, ó. Uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto alto. Pronto, fiquei no meio. Aqui eu vou introduzir minha agulha aqui, vou subir 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer metade de um ponto e fechar os 2 juntos. Pronto, fizemos o primeiro ponto. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou vir aqui na minha 4ª correntinha, ou primeira que eu fiz, vou puxar tipo um ponto baixo pra gente fazer um picô mais compridinho, tá vendo? Vou vir aqui fazer metade de ponto, mais metade de outro ponto, fechei. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui na primeira que eu fiz e vou fazer um picô. Laçada na agulha e vou fazer isso aqui, gente, por todos os nossos buraquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, desse jeitinho aqui, fechei. Vou de novo, metade,
metade, fechei os dois. Puxar o fio aqui. E assim a gente vai fazer, gente, até chegar ali do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fechar aqui, fiz o picô. Venho de novo, metade de um ponto, a metade do ponto, fechei. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na primeira, puxei a laçada e fechei. Gente, o barulho vai ficar complicado, né? Mas acho que dá pra vocês me escutarem. Metade, mais a outra metade e fechei. 1, 2, 3, 4. Fechei, e aí a gente vai fazendo aqui. A saia já tá ficando mais pesadinha, aí fica caindo aqui no meu colo. Metade, metade, quero deixar bem frisado aqui pra vocês. 4, ó, e vou fechar. Vou vir aqui de novo também, ó. Então, isso aqui é por todos esses buraquinhos aqui que a gente fizer. 4. E vou fazer mais um. E aí, aqui, nesse intervalo entre um e outro, também vou fazer. Porque foi aquilo que eu fiz ali, que eu voltei e fiz, ó. Então, nós ficamos aqui, ó, com um aqui entre esses negocinhos e um em cada nosso aqui. Fazendo assim. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas. Vou vir aqui entre esse ponto alto e o outro, vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e venho aqui depois do nosso grupinho de 3 e vou continuar fazendo o que eu fiz aqui, ó. Que vão dar ao todo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Nos espaços. Aí, depois eu venho fazendo um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, 3 correntinhas e vou fazendo pra fazer isso aqui só. Porque agora a nossa intenção é só fazer o acabamento desse finalzinho aqui. E esse é vai ser o nosso final, ok? Eu só vou terminar de fazer, voltar pra gente poder fazer o tassel juntos, tá? Aí a gente faz o tassel juntinhos e tá pronta a nossa saia. Antes de tudo, eu vou fazer um adendo antes de terminar aí, que eu já fiz até a finalização do vídeo, mas antes de eu fazer essa finalização, eu quero fazer um adendo com vocês. Eu comprei um tecido pra fazer forro, normalmente eu gosto de elanquinha, mas eu não encontrei na cor da linha. Então, eu comprei um tecido que eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei um tecido assim, ó, tá vendo? É tecido mesmo, mas ele tem elastano, tá? Pra eu fazer uma saia, e eu vou grudar aqui, ó. Ó, o tom ficou mais ou menos parecido, tá vendo? Vai ser isso aqui que eu vou fazer. Normalmente, gente, o que eu uso é um vestido justinho, tubinho, pra colocar embaixo das minhas criações. Porém, o vestido, a saia longa rodada, não tem como. Então, eu vou fazer uma sainha, né, pra poder ficar até a metade do joelho, pra poder ficar bem legal, ok? O que eu faço? Se você não sabe fazer, você pede uma costureira pra fazer um forrinho pra vocês, ok? Vai fazer uma sainha franzida também pra você costurar ali na sua peça, ok? Então, pra quem vai me perguntar, tenho certeza sobre forro, tá aqui. Bom, gente, olha só. Não terminei, né? Nossa, ó, os focos. Não é que eu terminei, faltou fio, tá? Então, mas aí no início eu já vou ter falado com vocês que são 6 cones que vocês vão ter que usar pra fazer esse tamanho que eu fiz. A não ser que vocês façam menor, e aí vai dar assim. Porque o que aconteceu? Eu parei de fazer o bico porque só tinha sobrado isso aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o tassel da saia. E como eu quero mostrar o passo a passo pra vocês agora, antes da virada do ano, né, e tudo, nós estamos em 2023, nós vamos para 2024. Como eu quero fazer esse passo a passo com vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Eu não consegui fazer nela toda, ó. Ficou faltando. Um pedaço até bom, de mais ou menos uns 2 metros, eu acho. Ó, que ficou faltando. Então, eu só parei, porque eu quero fazer o tassel com vocês, mostrar pra vocês o passo a passo, depois a Raíza me envia o fio e eu termino essa saia. Inclusive, eu vou fazer uma blusa também, que eu quero fazer da mesma cor, né? Então, eu só vim mostrar pra vocês como que eu faço o tassel. Gente, o tassel é simples. Vou pegar aqui o meu conezinho que sobrou.
E vou aqui, ó, eu tenho esse negocinho meu aqui que é mais ou menos... Deixa eu ver quanto, gente, vocês estão ouvindo música, né? A música da festa que tá tendo ali na rua. De mais ou menos aqui, ó, 14 centímetros, tá? Vou pegar aqui o meu fio, vou enrolar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enrolei 10 vezes e vou cortar. Ó, eu vou cortar ele aqui no meio também, porque eu não preciso desse tamanho, tá? Acho que eu vou deixar... Nossa, o cachorro também resolveu latir, né, gente? Tá tudo uma benção hoje. Me tranquei aqui dentro do estúdio pra ver se eu conseguia um pouco mais de silêncio. Mas não sei se vai ser possível. Vocês estão vendo que eu tô tentando colocar ele o mais retinho possível, né? Da parte que eu cortei, ó. Era pra eu ter cortado de um lado e do outro. Cortei já, tá? Fiquei aqui com a quantidade de fios. Ainda sobrou um pedacinho. Vou pegar nessa ponta aqui, ó, que eu já deixei essa pontinha aqui. O que eu faço? Eu simplesmente amarro. Assim mesmo, ó. Venho aqui, ó, e amarro mesmo. Coloco ele aqui mais ou menos na posição e dou nó. Nó mesmo, ó. Dei nó. Vou dar mais um nó, pronto. E agora, a gente vai fazer a nossa parte do tassel. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Pego aqui, deixo o fiozinho pra cima, faço uma argolinha e vou girar aqui, ó, assim. Ó. Girar aqui algumas vezes. Ó, assim, girei. E aí, eu coloco dentro dessa argolinha. E puxo. Ó, puxei, fechei. Porém, gente, eu não corto não, tá? Eu vou pegar a minha agulha, porque isso aqui é um fio de polipropileno, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de medo dele escorregar. Então, eu preciso de um acabamento maior. Eu pego aqui, ó, na minha agulha, eu finco aqui pra dentro, jogo aqui pra baixo. E pronto. Agora sim, eu sinto que ele tá seguro. Vou e corto do tamanho certinho que eu preciso o meu tassel. Assim, tá? Fiz desse lado, o que eu vou fazer do outro? Eu vou só pegar um pedaço aqui, coloco dentro da ponta aqui também. Pode pegar com a sua agulha mesmo aqui, ó, dentro do espaço. E vai música o tempo todo, gente, ó. E agora é algum anúncio, gente. Ó, vem aqui. E, de novo, eu fecho e jogo lá pra baixo. Ó, deixo aqui, fecho, aperto bem, dou uns 3, 4 nó aqui. Mas lembrando que ele assim só não pode ficar, porque ele vai escorregar. E aí, depois, eu faço a mesma coisa que eu fiz ali. Vou fazer o meu nó aqui, vou pegar um pedaço e vou cortar. E é isso, gente. É isso, somente isso, a nossa saia. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de AP Mundo Laser, vai ser a etiqueta que eu vou colocar. Vou colocar uma douradinha, que eu amo dourado com verde. Vou colocar uma etiqueta dourada. AP Mundo Laser é o nome de onde eu faço as minhas etiquetinhas. Essa daqui é de colar, mas você pode comprar as que tem furinhos, né? Esse tamanho é 3x1. Você pode comprar, ó, com furinho pra você costurar. E é isso, @AP Mundo Laser, telefone eu vou deixar na tela aqui se vocês quiserem entrar em contato. E o Instagram que eu falei, @AP Mundo Laser, ok? No mais, meus amores, muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até a próxima invenção de moda. Vou deixar um videozinho para vocês verem eu com a saia.